Vamos aqui agora para a aula 12. Muito bem, muito bem, muito bem. Espera aí que eu estou vendo que eu estou no lugar errado. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Você está perdido? Estou meio perdido entre as telas, os browsers e todas as coisas, mas enfim. Agora estou literalmente ajustado. Muito bem, aula No Code número 12 ao vivo. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. O tópico de hoje é um daqueles tópicos interessantes e que impressionam, porque é literalmente você podendo transformar as suas planilhas e não tem ninguém que use computador que não tenha feito planilha na vida. E se não fez ainda, fará. E a gente vai justamente fazer uma série onde nós vamos falar do Glide, que é uma ferramenta muito interessante, onde se usa as planilhas como banco de dados. Tem o Diogo perguntando como ele acessa as aulas anteriores. Boa noite. Diogo, para você acessar as aulas anteriores, a aula da semana passada e as outras aulas, elas estão todas lá dentro do BinoCoder. Entra no BinoCoder, faz a sua inscrição no BinoCoder, você não precisa ser assinante, você não precisa ser um assinante que paga, e você já vai ter acesso a algumas aulas anteriores que estão disponíveis lá ainda de forma aberta. Para você ter acesso a todas as aulas que já passaram, aí você tem que ser um assinante, mas está tudo lá no BinoCoder. Lá você tem acesso a todo o acervo. Então, voltando ao que eu estava dizendo, ou seja, então nós vamos falar de Glide. Quem nunca, vocês que estão começando a se conectar aí agora, coloca aí quem nunca usou Glide ou quem já usou Glide, só para a gente ter um pouco de se situar em relação àquilo que nós vamos falar. A aula de hoje é a primeira de uma série de 3 aulas. Então, a aula de hoje vai ser uma aula introdutória, onde o objetivo é mostrar o que é o Glide, mostrar como que você faz para transformar rapidamente uma planilha num aplicativo, né? E é isso que nós vamos fazer basicamente na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer um aplicativo um pouco maior, então, obviamente, sempre partindo do uso das planilhas, com alguns recursos a mais. E na próxima aula a gente vai ter um convidado. Eu vou deixar para falar mais sobre isso ao longo da aula. E na última aula, a gente provavelmente vai fazer uma aula só com dicas, truques, detalhes importantes, macetes e tal, que são coisas interessantes que muitas vezes você não sabe que pode fazer e que você tem como fazer utilizando o Glide, né? Então, tem muitas pessoas aí dizendo nunca usou, o Diogo nunca usou, eu não sei se é o AR Castilho, porque não dá para saber o que é o ER, enfim, também nunca usou. Algumas pessoas já assistiram o nosso vídeo. Vídeo com o fundador da Glide. O vídeo a conversa com o David, né? David Siegel. Muito, muito interessante, uma super conversa, onde ele tirou várias dúvidas, esclareceu de onde veio, né? Por que ele criou o Glide. É uma conversa muito, muito inspiradora. Quais são os objetivos, o propósito dele por trás, o que move ele ter criado o Glide, enfim. Essa série que é a série Movers and Shakers, que é uma série que a gente conversa com os fundadores das empresas, eu diria que vale a pena assistir todos os episódios, porque todas são conversas muito interessantes e elas têm um ângulo que, apesar de se assemelhar, porque estamos falando com pessoas que criam produtos para o mundo de ferramentas no-code,
mas eles têm uma motivação um pouco diferente. Elas se assemelham, obviamente, no grande objetivo, mas cada um vem de uma origem diferente, busca resolver o problema de uma forma diferente e olha para o problema também com um olhar um pouco diferenciado. Não é todo mundo correndo para fazer a mesma coisa e entregar a mesma solução. Então, vale muito a pena assistir, porque é muito cheio de aprendizado, né? Bom, não vamos ficar perdendo tempo, porque acho que vale a pena a gente entrar direto no assunto da aula. O que eu queria antes, como a gente tem feito em todas as outras aulas, porque tem pessoas que podem estar vindo hoje pela primeira vez assistir a aula e não sabem o que é no-code. Então, antes de mais nada, nós vamos contextualizar o que é no-code. Afinal de contas, Maurício, o que é no-code? No-code é um nome que hoje a gente dá a esse conjunto de soluções, ferramentas que permitem a criação de produtos digitais sem que você precise aprender a programar. Então, você tem ferramentas e soluções para diferentes aspectos da criação de produtos digitais, diferentes tipos de produtos. Você está querendo criar sites, está querendo criar lojas virtuais, você está querendo criar aplicativos, livros eletrônicos, cursos, todos são produtos digitais, né? Então, no-code é vamos chamar assim, a etiqueta que a gente colocou esse conjunto de ferramentas. Se a gente não somos nós dois, né? A gente, o mundo aí, a comunidade colocou nesse conjunto de soluções que permite você, então, criar esse tipo de coisa sem que você precise aprender a programar, que era necessário há não tanto tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás. Então, basicamente, resumindo o que o Maurício falou, no-code é um nome que se dá para as ferramentas que permitem que você crie soluções digitais sem ter que programar, ou seja, fazendo visualmente e resolvendo visualmente aquilo que até então você só conseguiria fazer escrevendo código. Então, existe o mundo das ferramentas low-code, né, que não é exatamente a mesma coisa que no-code, porque o low-code, ele pressupõe que você vai escrever pouco código, e essa escrita de pouco código pode não ser necessariamente código, pode ser alguma forma visual de você escrever código, mas você vai ter que trabalhar com uma lógica de organização de código, né? A gente está com problema para fazer download ou ele está se referindo à senha? Maurício, você sabe? É uma boa pergunta. Não, para fazer download, que eu saiba, não tem problema. Mas vamos ver o que o Castilho nos diz. Tá, exatamente. Alguém Alguém tentou baixar o material e não conseguiu? O material de apoio está que é esse material que a gente vai usar aqui, ele está disponível para ser baixado. Quando você vê a descrição do vídeo, lá tem um link para você baixar o material, você deveria conseguir baixar. Ele vai pedir uma senha e daqui a pouquinho a gente libera a senha para vocês poderem abrir o material. O Castilho está dizendo que não é senha, não. Maurício, faz um teste aí, entra na descrição e clica para ver se você está conseguindo baixar o material. Enquanto isso, para quem eu não falei boa noite, para quem chegou de novo, chegou um pouco depois, boa noite então para todos. A gente, só repetindo o que eu já falei, essa é a primeira aula de um conjunto de 3 aulas. E essa primeira aula a gente vai se concentrar na contextualização do que é o Glide, e a gente vai criar um aplicativo simples. Eu vou passar pelas características do Glide, e aí vocês vão ver como é que você pode transformar a sua planilha num aplicativo. Na próxima aula, a gente vai criar um aplicativo um pouco mais complexo, né, com mais recursos do que a gente vai fazer nessa aula, e a gente vai ter um convidado na próxima aula. Eu falo mais quem é o convidado daqui a pouco. E a última aula a gente vai se ater a dicas, macetes, truques e outras características que são importantes para quando você vai trabalhar no dia a dia com o Glide. Mas o que é o mais importante de tudo? Literalmente, o Glide usa
as planilhas como banco de dados. Então, literalmente, qualquer planilha que você tenha, é possível transformá-la num aplicativo se você, obviamente, organizar a planilha e fizer aquilo que a gente vai estar mostrando aqui, para que você possa ter a sua planilha visualizável como um aplicativo, de forma que você possa interagir com os dados que estão guardados na planilha, fazendo inclusão, alteração, exclusão, enfim, manipulando os dados através de um aplicativo. Esse é o grande objetivo do Glide. Tem uma pessoa que já fez uma pergunta, o Diogo. É só planilhas ou pode ser um banco de dados tipo Access ou MySQL? Não, Diogo, é só planilha. Né? Hoje, o Glide não permite que você use como banco de dados outro recurso que não a planilha. Ele tem dentro dele uma estrutura de dados, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas é uma estrutura de apoio para aquilo que você lê da sua planilha. Então, ou seja, ele interage em termos de armazenamento de dados com o que está na sua planilha. Armazenamento, persistência com segurança e garantida, ou seja, o local de armazenamento é na planilha onde ficam os dados. Você também tem uma área de dados interna, onde você pode ter outras colunas que você manipula de outras formas, a gente vai ver isso, mas os dados principais que dão vida àquilo que você quer, que literalmente seja o que movimenta o seu aplicativo, são dados que têm que estar guardados nas planilhas. Maurício, então vamos fazer a aula andar, não vamos ficar mais segurando o pessoal está querendo ver o que vai acontecer e nós vamos mostrar para eles. Eu estou aqui olhando essa questão que o Castilho falou, e eu consegui baixar numa boa, mas o antivírus está dizendo que o arquivo está ruim. O que é meio que uma impossibilidade, uma vez que é da própria máquina, da minha máquina, onde está o antivírus, que o arquivo foi criado e subido para lá. Então, teoricamente, se tivesse alguma coisa, ele teria que estar avisando aqui. Deve ser um falso positivo. Agora, tem que ver como é que a gente consegue passar para as pessoas o arquivo. Bom, a gente tenta resolver ao longo da aula. Se continuar desse jeito, a gente coloca no Google Drive e dá o link para as pessoas poderem baixar do Google Drive. Bom, o que nós vamos falar hoje? O que é o Glide? Que tipos de aplicativos a gente pode criar com o Glide? Literalmente o que o Glide não é, ou seja, o que você não pode fazer com ele. Né? A gente vai conhecer os principais recursos da ferramenta e a gente vai criar um app aqui durante a aula, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que transformar uma planilha num aplicativo. Né? Vamos lá, passa para a próxima. Bom, para quem não utiliza o Glide, para quem nunca utilizou o Glide, né, usem esse link para criar a conta de vocês. Se vocês criarem a conta de vocês e vocês criarem aplicativos e esses aplicativos tiverem usuários, mesmo que seja na conta gratuita, o que acontece é que nós, que passamos esse link para você, vamos ganhar o direito de ter 100 linhas adicionais a mais na versão gratuita e 200 atualizações a mais por mês na versão gratuita. Eu vou explicar um pouquinho depois o que significa isso. Vocês, a partir do momento que tenham contas criadas no Glide, mesmo a conta gratuita, também poderão ter o link de vocês, onde vocês indicam pessoas, e com isso vocês vão crescendo o limite de linhas que você pode ter na sua planilha. Então, passa aí, Maurício, para a próxima. Pega esse link aí, Maurício, e passa no chat o link para
para as pessoas poderem criar conta no Glide. Bom, o que é muito importante, e a gente vem falando isso, vamos colocar, Aline, vamos colocar o link aí para vocês poderem clicar no link e criar a conta de vocês no Glide, tá? Diogo, eu vi a sua pergunta, eu vou responder daqui a pouquinho ela, é uma das coisas que a gente vai falar, aplicativo para Android, para iPhone, eu vou explicar sobre isso. Bom, para quem ainda não conhece, nós temos a plataforma BinoCoder, que é uma plataforma comunidade, onde lá você aprende sobre diversos aplicativos, sobre diversas ferramentas para você poder criar soluções digitais. E você, ao entrar, ainda faz parte de uma comunidade onde você pode trocar mensagens, tirar dúvidas, colocar ideias de projetos, as suas dificuldades, e é uma comunidade hoje global. Então, você tem partes da comunidade que estão em português, outras partes que estão em inglês, e você pode interagir com a comunidade de onde quer que ela esteja. Obviamente que na hora que você vai usar o BinoCoder, você escolhe o idioma da sua preferência, português ou inglês, e a partir dali você passa a interagir com a comunidade, passa a consumir os conteúdos, tem muito conteúdo aberto, que significa que basta você criar uma conta no BinoCoder e você vai poder ter acesso aos vídeos, às trilhas, às organizações. E aí tem conteúdo de Glide, conteúdo de Bubble, conteúdo para criação de website, tem muito conteúdo em diversos formatos, tanto em vídeo, quanto em podcast, quanto notícias, para você ficar ligado no que está acontecendo no mundo no-code, e aí a gente tem as notícias, que grande parte delas acontecem fora do Brasil, então são notícias que chegam em inglês, a gente coloca elas traduzidas, um resumo daquela notícia em português, para que você entenda o que é, e a gente bota o link para a notícia original, onde aí você vai ter que ler em inglês, ou então utilizar um mecanismo de tradução que seja mais fácil para você, se você tem dificuldade com o idioma. E além de notícias, vídeos, podcasts, você tem a comunidade, você tem um catálogo de ferramentas, onde hoje a gente tem mais de 180 ferramentas catalogadas em diferentes categorias. Na verdade, são 20 categorias. Então, tem ferramentas no-code para criação de aplicativos, para criação de websites, para automação de processos, para integrações, para criação de APIs, para criação de imagens. Você tem um conjunto de ferramentas que te permitem gerar produtos e soluções digitais sem você ter que programar. E aí vale aplicativo de voz, chatbot, você tem um conjunto de ferramentas muito grande, e essas ferramentas não param de crescer. A gente começou há pouco mais de 2 meses atrás, mais de 150, hoje tem mais de 180, e muito provavelmente, antes do fim do ano, deve passar de 190 ferramentas, porque esse mercado é um mercado extremamente pujante e nascem novas ferramentas o tempo todo para resolver diferentes problemas com uma visão específica. Então, vamos seguir.